Muito bom dia a todos. Eu saúdo a SBPA por ter tido a sensibilidade de promover um encontro para que juntos nós nos lembremos de Jung. Eu me congratulo com os meus colegas de mesa hoje, a Iraci e o Nairo, há 30 anos que a gente vem fazendo coisa juntos. O Geraldo, que eu espero que se sinta em casa, no meio dos analistas e a casa dos primos. O Bainton, pioneiro, um dos grandes pioneiros do trabalho junguiano no Brasil. E a Adélia Prado, a quem eu agradeço enormemente por ter aceito o nosso convite de estar aqui, porque ela engrandece, enobrece, enriquece a expressão da alma brasileira. Eu vou falar durante 45 minutos, vou fazer um pequeno prólogo, continuando onde ela se parou, que é o período da morte do Jung, e depois eu vou abordar dois temas. A relação do Jung com sociedades estrangeiras que tiveram um papel muito importante no processo de individuação dele, e o segundo tema vai ser o legado que Jung nos deixou. Há 49 anos, exatamente em 26 de julho de 1960, Jung completou 85 anos. Nessa época, ele estava relativamente bem de saúde e pela penúltima vez ele foi para sua querida Bollingen passar alguns dias por ocasião do seu aniversário. Jung tinha terminado sua obra, escrevendo a obra-prima, que foi Mysterium Conjunctionis. Parecia que ele tinha terminado de produzir, mas ainda assim, com 83, 84 anos, ele ditou as memórias dele para Aniela Jaffe. Ele escreveu de próprio punho os 3 primeiros capítulos. Nós sabemos que a Aniela omitiu e alterou muitas das coisas que o Jung falou, mas os primeiros capítulos estão manuscritos por ele. Então ele terminou Mysterium Conjunctionis, ele se voltou para suas memórias e ainda produziu 3 estudos. Um sobre o mito moderno dos discos voadores, que para ele era o mito da projeção do self, que também é um objeto não identificado. Um segundo estudo, que em inglês se chama The Undiscovered Self, o self não descoberto, e um magnífico estudo sobre a consciência. Parecia que o Jung não precisava escrever mais nada. Ele poderia terminar os seus dias em paz, cercado de amigos, de discípulos, de seguidores, com um instituto que levava o seu nome, núcleos em várias cidades do mundo, fama, prestígio, reconhecimento, mas não. Depois de sua festa de 85 anos, Jung resolve fazer uma pequena viagem para um hotelzinho nos Alpes que ele gostava muito, numa localidade chamada Onens. Ele vai com 2 amigos para lá e ele passa muito mal de noite no hospital. A Ruth Bailey, que estava com ele, resolve telefonar para Küsnacht e avisa a família que ele está passando mal. A filha dele, Marianne, e o marido vão imediatamente para Onen e tentam levar o Jung de helicóptero de volta para a casa dele em Küsnacht. Ele se recusa, mas ele concorda de ir de ambulância. A filha o leva para casa, ele se restabelece. E nessa altura, ele tem um sonho que ele relata para Marie-Louise von Franz e Barbara Hanna, que o descreve na biografia que escreveu de Jung. Portanto, nós estamos nos últimos 10 meses de vida do Jung e ele sonha que ele vê a outra Bollingen, não a Bollingen terrena, uma que existe no além, banhada de luz,
E uma voz diz que a casa está pronta para ser habitada. E nesse momento ele vê uma loba ensinando o filhote a nadar num riacho. Tanto von Franz quanto Barbara Hannah acharam que aquilo era um sonho de morte iminente, porque Bollingen, no outro plano, estava pronta para receber Jung, e Bollingen era a casa do self de Jung, do lado atemporal dele. Essa casa estava pronta. E a loba, vista como mãe natureza, está ensinando o Jung a se deslocar no novo meio para onde ele vai, sob a figura de uma loba com o seu filhote, porque ele vai ter que nadar em outras águas. Corre o rumor de que Jung está às vésperas da morte, mas ele não morreu. Ele recupera o fôlego e no inverno desse ano de 1960, portanto, outubro, novembro, no fim do ano, Jung já não viajava mais, o corpo dele enfraquecia, mas Jung estava lúcido e o seu entendimento do ser humano, da realidade e da vida não parava de se aprofundar. Nessa altura, portanto, poucos meses depois desse sonho da outra Bollingen, e exatamente 9 meses antes de morrer, Jung tem um sonho que o faz tomar uma atitude inédita. Ele sonha que ele estava falando, mas não no seu estúdio da sua casa, nem na sua biblioteca, para médicos ou para psiquiatras ou para colegas, mas ele falava numa praça pública para uma multidão de pessoas que o ouvia com extrema atenção e entendia tudo o que ele falava. Jung obedeceu esse sonho, atendeu ao pedido de um editor e resolveu escrever para o grande público, coisa que ele havia se recusado a fazer durante toda a sua vida, achando que sua psicologia não poderia ser compreendida pelo grande público, por leigos. Ele usou uma linguagem cifrada, muitas vezes dificílima de se compreender, conscientemente, mas depois desse sonho, 9 meses antes de morrer, Jung resolveu que ele iria organizar o volume chamado O Homem e Seus Símbolos, que acabou sendo o livro mais lido de Jung no mundo inteiro, traduzido em muitas línguas. Talvez muitos de nós aqui chegaram a Jung através desse livro. Ele chamou Marie-Louise von Franz para ajudá-lo no convite aos colegas que escreveriam os vários capítulos, e ele disse que escreveria o primeiro, que em inglês se chama Approaching the Unconscious, aproximando-se do inconsciente. Ele escreveu em inglês, não em alemão. Foi a primeira vez que Jung escreveu diretamente em inglês, nesse período da vida dele, e fez uma exposição claríssima do inconsciente, dos sonhos, dos símbolos, em suma, do coração da teoria dele, porque ele acreditava que as pessoas simples seriam aquelas que, na verdade, carregariam a sua mensagem para frente. E nesse livro ele mostra sua grande preocupação com o futuro da humanidade, fazendo um apelo para que o homem perceba a realidade do inconsciente e leve a sério a alma. Nessa altura, 9 meses antes de morrer, escrevendo esse capítulo, Jung ainda atendia 1 ou 2 pessoas por dia em análise ou em conversas eruditas. Caminhava diariamente em Küsnacht, e quando chegou o Natal de 1960, como ele fazia todos os anos, ele foi ao Clube Psicológico de Zurique participar de um congraçamento com todos os membros. Não ficou muito tempo, mas ele foi lá. Quando chega 61, no finzinho do inverno, em março, pela última vez, Jung vai a Bollingen, na companhia de Ruth Bailey,
que cuidava dele e foi uma presença feminina maravilhosa depois da viuvez de Jung. Emma Jung morreu em 1955 e a Ruth Bailey foi uma ótima cuidadora. Ele foi com ela para Bollingen e ela relatou aos amigos que pela primeira vez ela viu Jung triste em Bollingen. Ele já não estava mais interessado nem no lago, nem nas panelas, nem na pintura do Filemon na parede, nem na lareira, nem no vento, nem nas árvores. Ela disse que ele estava desapegado, porque para ele o importante era o Bollingen número 2. Bollingen número 1 já tinha se desfeito para ele, mas mesmo assim, e você citou isso, uma coisa ele gostava de fazer. Ele ia à beira de um riachinho de água no lago de Zurique e ficou brincando com a água, como ele fez desde o momento em que ele rompeu com Freud, que era o jeito dele entrar em contato com o inconsciente e descobrir as leis que regem a libido e outros conteúdos que lhe vieram à cabeça. Então, Jung, velho, ainda brinca com a água do jeito que ele fazia em 1912. Isso foi em março. Ele passou esses dias em Bollingen para nunca mais voltar. Ele volta para sua casa em Küsnacht. Ele já não consegue mais passear de carro. A Barbara Hanna é que guiava o carro para ele. E ela conversou muito com Jung, porque ela ficava dentro de um carro com ele, ela ouviu coisas preciosas dele. Jung já não passeia mais de carro, já não caminha mais, ele fala menos, e ele passa a viver no primeiro andar da casa dele, que na verdade é uma mansão em Küsnacht, não desce mais para a sala, e ele fica no primeiro andar, onde ele tinha os aposentos dele, a biblioteca, o pequeno estúdio e um terraço. 3 semanas antes de morrer, ele tem um derrame leve, que prejudica um pouco a fala, mas ele se recupera desta sequela, ele volta a falar e diz para aqueles que o cercavam: será que as pessoas não percebem que eu estou morrendo? Até o fim de maio de 61, Jung se movimentava por esse espaço do primeiro andar e ele ainda escrevia. Aí ele tem outro derrame, ele já não vai mais para a biblioteca, nem para o terraço, nem para o seu estúdio, e passa a última semana da sua vida na cama, consciente até o momento da morte. 8 dias antes de morrer, ele teve uma visão. E ele mandou chamar Marie-Louise von Franz na casa dele e contou para ela a visão que ele teve. E durante toda a vida ela foi extremamente discreta, ela não revelou o conteúdo completo dessa visão, mas ela escreveu e deixou recomendações, não sei os detalhes. Jung viu, isso é parte da visão, o planeta Terra destruído em grande parte, mas ele dizia, uma parte se salvou. Foi uma visão que ele teve, nós sabemos que ele teve muitas durante a vida, esta, na sua completude, está registrada e guardada. Isto foi dias antes de morrer. 3 dias antes de morrer, Jung tem um sonho composto de 3 cenas. E ele relatou este sonho para Ruth Bailey, que cuidava dele, e a Ruth contou o sonho para von Franz, Barbara Hanna, Aniela Jaffe e toda a turma, que daí ficou sabendo com que sonhou Jung às vésperas da morte. São 3 cenas. Jung vê uma enorme pedra redonda e há uma inscrição nesta pedra. Que isto seja para você um sinal de totalidade e unidade. Daí vem uma outra cena.
Ele vê uma praça quadrada e do lado direito da praça há uma série de potes de barro. Na terceira cena, ele vê uma praça cheia de árvores, as raízes das árvores emergem do subsolo e envolvem Jung. E por entre as raízes correm fios de ouro. Ele fica envolvido pelas raízes da árvore da vida. O primeiro sonho eu não vou comentar, está além de mim, a gente apenas ouve. É do Jung este sono, a grande pedra. O segundo eu gostaria de fazer um pequeno comentário, mas quanto ao terceiro, eu leio um trechinho de Sonhos, Memórias e Reflexões em que ele diz, então, as raízes da árvore, né? Ele diz, a vida sempre me pareceu uma planta que vive de seu rizoma. Sua verdadeira vida é invisível, escondida no rizoma. A parte que aparece sobre o solo dura apenas um verão. Daí ela murcha, uma aparição efêmera. Quando pensamos no incessante crescimento e na decadência da vida e das civilizações, não podemos evitar a impressão de absoluta nulidade. No entanto, nunca deixei de achar que algo vive e permanece abaixo do eterno fluxo. O que vemos é a floração que passa, o rizoma fica. Às vésperas de morrer, Jung volta para o rizoma. Um pequeno comentário sobre esta cena que Jung, às vésperas de voltar para o rizoma, vê uma praça com potes de barro. A Bárbara Hanna faz uma interpretação em que ela associa esses vasos de barro aos jarros canópticos do ritual egípcio. Essa é a interpretação dela. A minha é outra. O pote de barro, que é muito antigo, no Paleolítico começou o fabrico de recipientes para água, para grãos, para comida. O pote é algo que recolhe, conserva, transporta. Jung viu potes de barro. Esses potes de barro somos nós. Nós somos potes que podemos carregar as ideias de Jung, o espírito de Jung, a ideia. Os potes de barro podem quebrar, eles podem rachar. É preciso cuidado. Mas eu sinto que às vésperas da morte, Jung se preocupava quem carregaria o seu legado. E eu tenho esse grande orgulho de pertencer a um país que tem uma ligação muito profunda com o Jung e que cresce o número de pessoas que se oferece como mais um pote. Jung morre no dia 6 de junho de 1961, às 15:45, calmamente, serenamente em sua cama. Há uma máscara mortuária, há uma foto dessa máscara na biografia da Deirdre Baer. O rosto de Jung está completamente sereno. Havia uma lenda de que na hora da morte dele caiu um raio numa árvore. A Bárbara Hanna desmente, ela diz, não caiu raio nenhum, ele morreu muito quieto. 2 horas depois houve uma tempestade, daí caiu um raio que queimou um pedaço de uma árvore do quintal do Jung. Mas também não era para cair um raio exatamente na morte dele. Não é preciso tanta sincronicidade assim. O Instituto Jung de Zurique só fechou no dia 9 de junho para o serviço fúnebre de Jung e no dia seguinte continua a funcionar. Agora eu passo para o segundo tema. Como nessa mesa nos foi pedido que falássemos sobre a sociedade, na verdade não é exatamente disso que eu estou falando,
mas eu escolhi comentar a importância que 2 viagens do Jung tiveram para o seu processo de individuação e como essas viagens se entrelaçam com sonhos. Então vamos para a época em que Jung tinha 50 anos e ele resolve viajar para poder ver o europeu a partir de fora. Em outras palavras, como que outros povos olhariam para o europeu? Ele precisava disso para começar a se perceber como homem branco, civilizado, protestante, suíço. Então, convidado por um amigo americano, Fowler McCormick, ele faz uma viagem para os Estados Unidos, eles passam pelo Grand Canyon, por Nova Orleans, e aí, que era o que ele queria, ele vai ter um encontro com índios do grupo Tal, no Novo México, e ele tinha muita vontade de conversar e de saber alguma coisa sobre a vida religiosa desse povo. Ele já tinha ido para o norte da África, mas lá ele não falava árabe e as pessoas que ele conheceu não podiam conversar com ele. Então ele observou comportamentos, mas a viagem para o norte da África não deu o que ele queria. Essa viagem para o Novo México foi fundamental. E ele conversou com um chefe do povo Tal, cujo nome, eu não sei falar, Otviai Biano, quer dizer Lago na Montanha. Era um homem maduro que conversou com Jung e disse para o Jung que ele achava que os americanos eram loucos, porque os americanos pensavam com a cabeça, enquanto eles, os Tal, pensavam no coração. E disse mais: os americanos querem destruir nossa religião, mas o que nós fazemos em nossa religião não é só para nós, é para todos. Nós vivemos no alto das montanhas, estamos perto do céu, e com a nossa religião, disse esse chefe, nós ajudamos nosso Pai Sol a atravessar o céu. Se nós não praticarmos a nossa religião, o Sol não atravessará o céu, será uma noite eterna e o mundo acabará. Um antropólogo que estivesse visitando este povo anotaria isso em sua monografia e contaria isso como uma curiosidade. O Jung era muito diferente de um antropólogo, porque essas palavras penetraram profundamente nele. Ele passou alguns dias meditando e ele formulou o seguinte para si mesmo: que esse povo tinha uma percepção do sentido da própria vida que dava para esse grupo, para a vida desse grupo, uma dimensão cósmica. Qualquer um que pensasse com a cabeça acharia um absurdo que alguém ache que está ajudando o Sol a atravessar o céu. Mas quem pensa com o coração entende isso. E Jung soube pensar com o coração. E ele, em sua meditação, fez a seguinte reflexão: nós cristãos nos dirigimos a Deus para que Ele nos ajude. Esse povo Tal, eles ajudam Deus. Como que pode haver uma consciência dessa, de que o ser humano é partícipe da ação da divindade? Nesse momento, Jung diz que ele sentiu inveja por ele não ter para a vida dele um mito com tanto significado que conectasse uma vida individual com algo infinito. 30 anos depois dessa experiência, narrando suas memórias, no capítulo chamado Vida Após a Morte, Jung diz a seguinte frase: a questão decisiva para o homem é se ele se relaciona a algo infinito ou não. Isto ele aprendeu 30 anos atrás, ouvindo da boca de um índio.
Ao ouvir isto, Jung passou algumas horas revendo a história do Ocidente como se fosse um filme, um videoclipe em que ele via os romanos avançando nas suas conquistas, com a águia levantada como símbolo da força de Roma. Ele viu os cruzados com as cruzes indo para Jerusalém e devastando o que havia pelo caminho. Ele viu os missionários que foram catequizar os povos do Novo Mundo. Ele teve uma daquelas fantasias históricas que o Jung costumava ter, e nesse momento ele teve clareza de que ele estava vendo a sombra da civilização, simbolizada pela águia. Nesse momento, o Jung muda de ótica e começa a olhar cada vez mais para o lado sombrio da civilização europeia, para o lado sombrio do cristianismo, e começa a procurar a sua própria sombra, já consciente de que o risco da sombra é ela ser projetada. Uma noção que já estava no Freud, mas que o Jung começa a aplicar nele mesmo no momento em que ele confronta sua sombra e a desenha, como nós podemos ver no Livro Vermelho. A sombra do Jung desenhada é um homem encostado no canto de uma sala, vestido como um charlatão. Essa foi a sombra, a primeira sombra que ele confrontou. Portanto, na viagem ao Novo México, o Jung começou a procurar qual seria o seu mito. No mesmo ano, só que no fim do ano, então, uma foi de 24 para 25, de 25 para 26 ele vai para a África, também uma viagem muito complicada, mas ele consegue ir para lá, e ele vai parar no Quênia. No trajeto de trem de Mombasa para Nairobi, Jung conta que ele estava dormindo e ele acordou e viu pela janela um negro Maasai, alto, magro, imóvel, apoiado na sua lança, olhando para o trem. De novo, Jung não era um antropólogo. Quando ele viu este africano, naquele momento, ele diz, ele se encantou. É como se ele conhecesse aquele mundo, como se ele conhecesse aquele homem. Era como se aquele homem tivesse há 5.000 anos esperando pelo Jung. E diz o Jung, o número 1 dele, que era a consciência do ego, dizia, eu não conheço esse homem. O número 2 do Jung dizia, isto é um déjà vu. Eu já vi este homem antes. Então, quando o Jung põe o pé no Quênia, o ego e o self estão constelados para funcionarem juntos. É dessa maneira que ele entra. Não há pesquisador que consiga ir conhecer o outro, o diferente, o desconhecido, e vá com ego e self constelados e articulados para um alimentar o outro. Era desse jeito que Jung estava. Por isso ele descobriu o seu mito na África. Como foi isso? Ele esteve em contato com um grupo que mora na planície de Ati. Jung já estava consciente de que ele não vivia mais pelo mito cristão. Quem conhece o Livro Vermelho vê claramente que Jung já tinha se desgarrado do mito cristão, embora a vida inteira ele vai estudar o mito cristão, mas não é o mito vivo para ele. Quando ele foi para os Pueblo, ele viu que há um grupo que crê que ajuda o sol. É num dos lugares mais pobres do planeta, no meio do Quênia, que Jung tem a sensação de que o self precisa do nosso limitado ego para ter a experiência de si mesmo
na realidade exterior. Então, olhem a importância da realidade exterior, a importância do pequeno ego para que o self se perceba através desse ego que está localizado nas 3 dimensões e no agora, num lugar. Esta junção tão difícil de fazer. Jung estava desse jeito. E ele diz, ele estava sozinho, no alto desse plano, vendo lá embaixo uma savana com antílopes, gazelas, zebras. Parecia que era o mundo na época da criação, o silêncio do mundo desde o princípio. E ele percebe que se não houvesse alguém como ele, que estivesse consciente disto, este mundo ficaria na noite do não ser. A consciência de Jung de que havia um nascer do sol, de que havia animais, de que havia uma paisagem, fazia com que aquilo tivesse uma realidade objetiva. Aí Jung descobre qual é seu mito. O mito de Jung era continuar a criação divina. Participar da criação, seja ela feita por Deus ou não, mas o mundo que existe, ele está em processo. E o nosso mito é que nós somos copartícipes do processo de vir a ser do mundo. Aí o Jung encontrou o mito que o regeu. O homem é indispensável para que a criação se complete. Mais tarde ele vai ver que o alquimista diz assim: aquilo que a natureza deixou imperfeito, nós alquimistas aperfeiçoamos. Mas essa ideia fantástica de que a expansão da consciência, que era o que Jung propunha, faz com que o mundo evolva. Então nós, pobres indivíduos que somos, nós também temos uma dimensão cósmica. A nossa vida pode ter um sentido enorme, porque nós estamos ajudando a vida. Então, na África, olhando para fora, Jung encontrou o mesmo inconsciente coletivo que ele encontrou olhando para dentro quando ele escreveu o Livro Vermelho. Então, o Quênia é o oposto do Livro Vermelho. O Livro Vermelho é uma África interior, porque é totalmente primitivo. É um território primordial, arcaico. O Livro Vermelho é uma África interna. E a África real é onde ele via o inconsciente coletivo nas pessoas que estavam lá. A tarefa do homem moderno, é com isso que Jung volta da viagem da África, é tornar-se consciente do sentido de sua vida. Em 1927, portanto, um ano depois dessa viagem, Jung tem o famoso sonho da mandala, que para ele vai ser o clímax do processo de desenvolvimento da consciência. Se vocês se lembram, esse sonho é muito famoso. Ele está em Liverpool, com outros 6 suíços, está chovendo, está cinza, é frio, é tudo muito feio, mas aí ele sobe num platô e ele vê um arranjo urbano absolutamente ordenado como uma mandala, porque há um centro, há quarteirões radiais, né? E ele olha para o centro e ele vê um tanque redondo de água, uma ilha no meio do tanque, uma magnólia florida e uma luz que incide sobre essa magnólia. Daí ele olha para o que há em volta e em cada quarteirão também há um pequeno centro, como uma réplica daquele centro central. Então há uma estrutura, parece um fractal, quer dizer, há uma estrutura que se reproduz em escala menor em volta. Bom, esse sonho, ele leva a águas muito profundas, porque o Jung percebeu que o centro dessa mandala é o self coletivo. O self individual está nas réplicas. E que há pessoas
que viverão o self nesta pequena estrutura de parte de uma mandala. Mas há pessoas, no caso dele que tinham que olhar para o centro e compreender o que era o centro da mandala. Em palavras da nossa psicologia, o centro da mandala é a experiência direta do self. Ou seja, é a personalidade número 2 que fica absolutamente respeitada pela personalidade número 1 e ambas convivem em suas diferentes realidades. O centro da mandala é a experiência viva, empírica, do que Jung chamou de self, que tem uma realidade diferente da realidade do ego. Nós conhecemos a realidade do ego, nós não conhecemos, do ponto de vista do self, o que é real. Que se diria é o além, é o pós-morte, né? E aqui no Brasil tem tanta doutrina espiritualista, mediúnica, do mundo dos orixás, do mundo dos espíritos, do mundo do além, é lá que está. O Jung diz, não, isto é uma projeção. É possível você ir neste caminho de ter essa experiência que é o apogeu da vida e da obra do Jung. Portanto, se completa o mito do Jung. É participar da criação, perceber o centro da realidade e da vida psíquica. A partir de então, Jung muda como analista, porque ele tem certeza que cada pessoa que o procura é portadora de uma luz no seu centro, que pode variar de pessoa para pessoa, mas por causa dessa mandala com todos esses quarteirões, ele sabia que cada pessoa é portadora de uma luz. E, diferentemente do que ele fazia no começo, com a tradição psiquiátrica, de estudar os complexos da pessoa, de estudar o tipo, etc., na época, nos anos 10, porque aqui nós estamos em 27, o Jung muda. Quando chega alguém para ele, Iraci, ele sabe que a pessoa o procura porque ela quer ter mais consciência. Ela não foi para lá por causa de um sintoma. Ela pode até dizer que foi por isso, mas o Jung percebe, as pessoas querem mais consciência, não da sua biografia, mas disso que nós chamamos realidade. Eu estou quase acabando. Qual é o legado que Jung nos deixou? Eu vou enumerar, porque é isso que cabe dentro do nosso pote. Jung construiu uma psicologia empírica. Não é um sistema teórico, não é um sistema intelectual, não é uma doutrina. É um conjunto de conceitos e de ideias baseados em experiências observáveis. Eu acho isso fundamental no mundo de conhecimento que está se juntando, está havendo muito trânsito. A psicologia junguiana tem uma marca única, ela se baseia em fenômenos empíricos. O nome que a gente dá não importa. Se você não quer chamar de ânima, chama de outra coisa. Se não quer chamar de self, chama de outra coisa. Pode chamar do que quiser, nomes são nomes. O que importa é a experiência. Número 2, a psicologia junguiana é um conhecimento aberto para o desconhecido. Eu acho que isso é único. Quer dizer, é um saber que diz, o importante é ir para o que não se sabe. Portanto, o alvo, a meta da psicologia junguiana é o não conhecido, ou seja, não consciente. Cognoscere, né? Scio, consciência, conhecimento. O não conhecido é o objeto da psicologia junguiana, mas isso não quer dizer os traumas reprimidos de uma pessoa. Isso quer dizer dimensões do real que são desconhecidas. E não é uma ciência exata, mas é uma possibilidade de perceber sentido em áreas que eram negadas ou que eram desprezadas ou que não se tinha a menor ideia que existissem. Então,
É uma psicologia aberta para o desconhecido. Terceiro legado. Jung mostrou o caminho de como se confronta o inconsciente. Basta ler o Livro Vermelho, basta praticar um pouco de imaginação ativa para perceber as imagens que aparecem nos nossos sonhos, num estado de vigília, num certo estado mental, elas se mexem, elas falam, elas armam, você pode dialogar com elas e, na verdade, Jung recomendava, dialoga com a tua ânima é um arquétipo, ela não sabe de você, você precisa contar para ela o que está acontecendo com você, não fica pensando que ela sabe tudo, conversa com a tua sombra, ouve o que ela diz você para ela. Essa é a prática do Jung. O inconsciente tem que ser experimentado através de suas figuras. Essa experiência leva para a pessoa a descobertas de coisas desconhecidas. E esse processo culmina, como eu falei há pouco, na realização do self como uma experiência empírica e vivida. Mais uma coisa no pote. A psicologia junguiana é uma psicologia evolutiva, não no sentido de Darwin. A maneira dela operar permite que cada um evolua, não em suas qualidades, em seus desempenhos. Isso até pode acontecer. Você evolui porque você atinge níveis mais profundos de você mesmo. Isso é evolução. Parte-se de um estado e chega-se a estados mais profundos. Mais uma coisa que nós herdamos do Jung. A psicologia que ele nos deixou afirma que o inconsciente quer se tornar consciente, que o desconhecido quer ser conhecido, como se houvesse um desejo no cosmos para que nós o conheçamos. Mais uma. O Jung recomenda na sua psicologia que as pessoas que seguem esse caminho sejam capazes de suportar a tensão dos opostos dentro de si. Porque quem não suporta a tensão dos opostos fica unilateral, fica num e projeta o outro no inimigo. Os opostos mais difíceis para nós são o bem e o mal. Nós temos que suportar que todos nós somos portadores dessa polaridade, e se nós a reconhecermos em nós e suportarmos isto, nós não projetaremos nos outros. Talvez esse seja o único caminho para a paz. Jung nos legou um jeito de olhar para a sociedade. Porque nós podemos perceber padrões arquetípicos, nós podemos perceber símbolos, nós podemos perceber polaridades atuando numa sociedade numa dada época. Nós podemos perceber a sombra que atua oculta em qualquer sociedade. E no fim, o que há são dois espelhos, um na frente do outro. O homem reflete a sociedade. Ele é um espelho da sociedade. A sociedade é um espelho do homem. Portanto, no olhar junguiano, se nós olhamos para a cidade de São Paulo, nós vemos a psique dos 18 milhões de seres que habitam a cidade de São Paulo. Basta refinar o olhar. Esses espelhos precisam de self e precisam de ego. Precisa de self porque senão fica que nem o observador que fica distanciado do objeto. Mas se eu botar um espelho na frente do outro, sem ego, um espelho na frente do outro, eu tenho o infinito. Jung não perde de vista o infinito, qualquer que seja a definição que nós demos, ele não perde de vista o eterno, qualquer que seja a definição que nós demos. Nosso pote
está cheio do legado de Jung. Eu acho que eu posso, em nome de todos, expressar a profunda gratidão que nós temos por esse homem que sofreu muito para viver os processos que ele viveu. Que a gente tome cuidado para que alguma parte desse legado não se perca. Jung tinha medo que alguma das coisas que ele falou se perdessem e ficassem enterradas, e fossem desenterradas daqui a um século. Talvez isso aconteça. Eu acho que o diamante de todo esse legado é a afirmação dele: vocês podem ter a experiência do self. Era isso que eu queria dizer para o Jung. Muito obrigado. Obrigado. Delícia total. Queria acrescentar ao Nairo, se o Jung postula que nós devemos olhar os nossos pacientes na sua singularidade, a singularidade também existe nos terapeutas. Eu diria, quando a gente ainda está muito no ego, a gente aprende a ser junguiano. À medida que você avança no processo de individuação, o self faz você ser você mesmo. E é bom lembrar um tema que a Adélia Prado tocou, que é muito discutido na teologia, que é o tema da imitação de Cristo. Então, imitatio Christi, imitatio Jung. Quer dizer, do ponto de vista da nossa personalidade número 2, é macaquice. Quer dizer, querer... vejam, o Jung escreveu isso em 54... porque naquela época em Zurique, eu sei porque eu morei lá e eu ouvi depoimentos das pessoas, o Maier fez um anel igual ao anel do Jung. Começaram a fumar cachimbo, não é? As pessoas pegavam o trejeito, a maneira de falar. Daí começavam a discutir ânima e ânimos, e daí os discípulos sabiam mais o que era ânimos e ânima do que o Jung. Porque ele estava sempre reformulando a teoria dele, que nunca foi fechada. E ele se irritava com aqueles discípulos que aprenderam a primeira lição e ficavam daí debatendo. E ele se irritava de ver clones. Quer dizer, havia mulheres que falavam como ele, que era um homem, que faziam poses iguais. Quer dizer, a gente vê isso em todas as escolas, em todos os grupos, né? Existe um uniforme, por exemplo, de psicanalista, que é um paletó com camurça no cotovelo e um não sei o quê. Vejam, eu não estou nem falando de persona, mas, quer dizer, você está imitando quem? Se a ideia é procura um centro de verdade única dentro de você, esse centro não pode imitar ninguém porque ele é único, então ele vai dizer quem ele é. Por isso que na nossa prática não há uma técnica rígida, não há um controle de que todos ensinem a teoria. O Nairo acabou de mostrar, por exemplo, uma divergência de abordagem. Para nós junguianos, e se não é, deveria ser, a pluralidade, a diversidade, a variedade dos pontos de vista, a resolução dialética das diferenças, como disse o Byington, isto faz parte do nosso mundo, né? Então, não se pode, por exemplo, formar analistas e exigir que eles se comportem de tal maneira, que interpretem sonhos desta maneira, que trabalhem com a transferência desta maneira. Quer dizer, há uma teoria que, como dizia o Jung, é uma muleta para você andar no escuro. Quando você não enxerga nada, você precisa de uma teoria. Quando você enxerga, larga a teoria, porque você está vendo a realidade e não precisa de teoria mais. Então, nós adotamos uma visão de mundo, adotamos uma visão teórica e seguimos certas regras básicas de método e de técnica básicas. Mas é inconcebível que um analista junguiano em formação seja militarizado, que ele tenha que pôr um uniforme
e que ele seja examinado para ver se ele cumpre o decálogo. Isso não existe no mundo junguiano. Então já está implícito que quando você está começando a aprender a dançar, você segue a coreografia. Quando você já dança, você cria a tua coreografia. Aí eu queria te perguntar, Gambini, se a gente pensasse, né, nesses desdobramentos, como que você vê, você que estuda tanto essa matéria, como que você vê isso no Brasil, né? Como que você acha, o que você acha se a gente não tivesse na Suíça, na pequena aldeia, mas se o Jung chegasse aqui e conhecesse o Brasil e visse como é, como não é, o que você acha que isso aconteceria? Que delícia de pergunta, posso soltar a franga? Vamos supor que depois de ir para os Pueblo e depois de ir para o Quênia, o Jung viesse para o Brasil. E vamos supor que eu fosse qualquer um que fosse ciceronear o Jung. O primeiro lugar que eu levaria era para uma sessão espírita, de mesa branca, da Seara Divina. E ele ia ver o que é um conglomerado espírita, não de uma mocinha lá com as mesas, que tem milhares de pessoas atuando em várias áreas. Ele poderia ver mediunidade, clarividência, psicografia, etc, etc. Depois eu iria para o Templo Guaraci, de Umbanda paulista, para ele falar com o caboclo, para ele falar com o índio tupinambá, para ele falar com a pombagira, para ele falar com o preto velho, para ele ver os estrangeiros que vêm para o Brasil e começam a rodar na gira. E eu levaria ele para ver isso. Depois eu levaria para o terreiro do Gantuá, e na sala dos assentamentos dos orixás, e a ver se o Jung não ia tremer dentro daquela sala. Depois eu ia para Belém, fazer ele tomar um chá de daime e conversar com os caboclos. Daí dava uma passada pelo Parque Nacional do Xingu e mostrava o que é o Quarupi, o que é a flauta sagrada, o que é a mitologia indígena. Dava para ele um livro mostrando que no Brasil houve 1000 sistemas mitológicos, 1000 no Brasil, que comprovariam toda a busca dele das bases arquetípicas, das formas coletivas de se pensar. Depois eu traria ele para São Paulo e mostraria um pool genético, me permite, geral, variadíssimo, que talvez crie uma psicologia futura variada, transcultural, transnacional. Talvez surjam novas formas de inteligência no Brasil, e daí eu pediria para ele ser alquímico e dizer se não é num país subdesenvolvido como o nosso, que ainda é, se isso daí não é a pedra rejeitada da alquimia, e se não será nos povos novos, como falou Darcy Ribeiro, que surgirão novos símbolos e novas leituras e propostas para o ser humano. Eu mostraria para ele a obra da Adélia Prado, por exemplo, traduzida para o alemão, já está traduzida, né? Ele iria ver, né, a profundidade da nossa alma. E depois eu ia dizer para ele assim: Jung, você escreveu sobre a psique, a terra, etc. Eu sou italiano geneticamente, dos 4 costados. No entanto, eu me sinto completamente identificado com a alma brasileira, como aqui quem é descendente de poloneses, de árabes, de russo, de japonês, de não sei o quê. Nós somos uma comunidade múltipla e todos nós somos portadores da alma brasileira. Jung, você gostou do Brasil, Jung?